Fala galera, Amor Sujo na área, e dessa vez eu venho trazer pra vocês uma lista, um ranking dos maiores jogos em tamanho, aqueles que devoram o seu HD, o seu SSD, fazem eles trabalhar, ocupam tudo de memória que seu computador tem. Sem mais delongas, bora começar da lista de baixo pra cima. Em último lugar, no ranking número 21, eu já comecei num tamanho adequado aqui, ele tem 77 GB e o jogo chama Deus Ex. Esse jogo aqui nada mais é do que tipo um Cyberpunk, é um RPG que envolve um pouco de tiro e tudo mais, mas 77 GB já é um jogo aí considerado grande. Então, já imagina o que tem no final dessa lista aqui, maluco. Se começa com 77 GB porque o negócio é bravo mesmo. Então já se inscreve, coloca aí nos comentários qual que é o maior jogo que você conhece que desafia o seu computador, o seu console, seu PlayStation, seu Xbox, seu celular. Coloca aí qual que é o maior jogo que você conhece. No número 20, nós temos ele, o queridíssimo, acho que todo mundo já jogou alguma vez na vida, o GTA. Nesse caso aqui eu tô colocando o GTA V. O GTA V atualmente está com 90 GB de tamanho. É um jogo colossal, mas convenhamos, ele renderiza basicamente uma cidade inteira, carros, pessoas e etc. Então faz jus ao seu tamanho, é um dos jogos com o maior mapa também. Então GTA V tem que estar na lista, mas ele tá no ranking número 20. Então, querendo ou não, é um jogo grande, mas ainda temos muito caminho pela frente. Próximo da lista aqui, no ranking número 19, nós temos World of Warcraft, ou a versão retail, ou seja, a versão completa do jogo. Tem 90 GB também. É um MMORPG, já das antigas, quem jogava isso daqui lá no Classic lembra como já era grande. É um mundo muito grande, agora tá maior ainda, então pro PC poder aguentar o tranco, ele tem que ter 90 GB sobrando para poder instalar essa belezura. Próximo da lista aqui, número 18, nós temos um jogo chamado Vermintide. Vermintide nada mais é do que um jogo de tiro, só que dessa vez você vai atirar em ratos. Esse daqui é a versão Vermintide 2. Temos 94 GB ocupados nesse jogo. E cara, é um jogo grande. Os gráficos são bonitos, não tem muitos mapas, porém a textura provavelmente é o que mais pesa nesse jogo, por isso que está ocupando aí o 18º lugar no nosso ranking. Próximo jogo da nossa lista é o Middle-earth Shadow of War. Esse jogo aqui é bonito pra caramba, é legal demais, principalmente se você é fã do Senhor dos Anéis. Ele fica em 17º lugar, ele ocupa 95 GB, mas faz jus principalmente por conta das texturas de diversos personagens. Muitas vezes acaba ocupando mesmo essa parte por conta do mundo aberto. Muitos desses jogos, por ser mundo aberto, acabam ocupando um espaço muito grande para poder guardar a parte de texturas e tudo mais. Em 16º lugar, nós temos, aí vai começar, mano, os jogos acima de 100 GB de tamanho. Claro que a gente vai ter que mencionar os Call of Duty, então vamos começar com Call of Duty Infinite Warfare. Esse carinha aqui nada mais é do que um jogo de tiro. Eu não vou citar muitos detalhes sobre o jogo de tiro, principalmente que eu sou ruim em jogo de tiro, mas ele ocupa o 16º lugar no nosso ranking com 101 GB de tamanho ocupado. Cara, 101 GB de tamanho ocupado é muito espaço, mano, na moral. Mas vamos pro próximo aí do nosso ranking, que a gente tá só no começo, mano. 15º lugar. No 15º lugar a gente tem 110 GB sendo ocupados pelo nada mais nada menos Assassin's Creed Odyssey. Claro que aqui tô mencionando o Odyssey não foi o último a ser lançado, mas é um dos maiores jogos que estão ocupando em tamanho. Mano, ele simplesmente 110 GB de tamanho, Assassin's Creed Odyssey. O Assassin's Creed, pra quem não conhece, é uma série que muito similar a um RPG, que você vai vivendo épocas diferentes. O Assassin's Creed em si vale muito a pena você ver, porque é um jogo sensacional. Mas 110 GB, tem que ter muito bala na agulha pra guardar esse tipo de jogo. Próximo jogo da nossa lista, 14º lugar, 111 GB de tamanho, Hitman 2. Hitman 2 é um jogo bom, é um jogo de espião, é um jogo de tiro. Mas cara, 111 GB é muita textura pra carregar, é muita coisa pra fazer, é insanamente grande um jogo desse. Mas a gente tá em 14º lugar ainda, então bora avançar essa lista. 13º lugar. 13º lugar a gente vai ter o Tom Clancy's Division 2. 112 GB de tamanho, basicamente é um jogo de tiro também, só com uma pegada um pouco mais estratégica, é legal pra caramba.
mas 112 GB é muita textura, principalmente num jogo de tiro. Apesar de não ser mundo aberto, as texturas desse jogo são bem pesadas. E tem muita coisa dentro do jogo. 12º lugar, a gente vai ter um jogo de sobrevivência, o Ark Survival. Esse Ark Survival aqui, Evolved, ele é muito grande, mas ele é muito grande porque ele é um mundo aberto, ele carrega múltiplos players dentro dos mapas, 112 GB de tamanho. Cara, é um jogo muito grande. Mas é um jogo muito grande, é legal, vale a pena, apesar de ter mecânicas um pouco complexas dentro do jogo, depois que você pega a manha mesmo, o jogo fica muito bom. 11º lugar, Call of Duty Black Ops. Claro que os Call of Duty vão estar muito provavelmente sendo mencionados aqui, porque são jogos colossais, as texturas, a quantidade de coisas diferentes, os detalhes de dentro do jogo fazem o jogo ficar cada vez maior. E o Call of Duty, a série de Call of Duty, com certeza tem que ser mencionada nessa lista. Call of Duty Black Ops tem 113 GB de tamanho, é um jogo colossal que merece muita atenção nessa lista. Em 10º lugar, temos Borderlands 3. Borderlands 3 atualmente está ocupando 116 GB de tamanho. Borderlands, pra quem não sabe, é um jogo de tiro com uma pegada RPG, onde você vai evoluindo seu personagem, mas é um jogo sensacional, um pouco cartunesco, mas é legal pra caramba, vale a pena. Se você nunca jogou, experimenta, porque é totalmente diferente daquilo que você conhece. 9º lugar, nós temos Mass Effect, a Legendary Edition. Eu tive que colocar ele aqui, principalmente porque Mass Effect é uma série muito boa. A Legendary Edition, ela deu um revamp em todas as texturas. Todas as texturas de dentro dos 3 jogos ficaram sensacionais. Apesar desse daqui ser um pacote de jogos, considerando o 1, 2 e o 3, eles ocupam 120 GB de memória. Então você precisa ter muito bala na agulha para guardar esse pacote de jogos, que um é sequência do outro, então precisa ter os 3 mesmo. Por isso ele tá em 9º lugar. 8º lugar, nós temos também outro pacote, o Halo Master Chief Collection. Halo tem que ser mencionado porque é um excelente jogo com uma história maravilhosa, uma textura e um enredo, uma história em si que não pode ficar de fora dessa lista. E ele ocupa 125 GB de tamanho. Claro que a Master Chief Collection é um pacote onde você vai ter vários jogos ali dentro do Halo, mas eles precisam estar juntos para você experimentar e ter a experiência completa do Halo. Em 7º lugar, Flight Simulator. Microsoft Flight Simulator, ele basicamente é colossal mesmo, porque ele tem que carregar todas as cidades, ele tem que carregar centenas de milhares de aviões, ele tem diversas mecânicas de dentro do jogo que fazem o jogo ser pesado mesmo. Flight Simulator atualmente tá ocupando 127 GB de tamanho, então se você quiser instalar essa belezura, você vai precisar ter muito espaço sobrando na sua máquina. Boa sorte. Em 6º lugar, não poderíamos deixar de mencionar Final Fantasy XV. Final Fantasy XV ficou por muito tempo sendo um meme, porque o tamanho dele era tão grande, mas tão grande que virou notícias em alguns sites. Final Fantasy XV atualmente ele tá ocupando em torno de 148 GB de tamanho, isso sem contar as DLCs. Se eu não me engano, são 5 DLCs, cada DLC aí vai adicionar uns 10, 15 GB de tamanho, então dá pra imaginar o tamanho que essa belezura pode ficar. Pode chegar até os 200 GB de tamanho. Claro que aqui a gente tá mencionando somente o Final Fantasy XV, ou seja, ele tem 148 GB de tamanho e ele fica em 6º lugar na nossa lista. Vamos falar agora dos top 5 jogos que mais ocupam espaço no computador ou no console. Em 5º lugar, Red Dead Redemption 2. Esse garotão, se você for lá na Steam e tentar instalar ele hoje, ele vai te ocupar 150 GB de tamanho no seu HD, no seu SSD. Vai devorar tudo que é espaço e ele vai precisar de muito espaço para poder instalar esse jogo. Red Dead Redemption 2, para quem não conhece, Red Dead Redemption 2 nada mais é do que um GTA do faroeste. É muito detalhado, tem detalhes ali que, meu Deus do céu, os desenvolvedores realmente estavam empenhados para poder fazer. Esse jogo, no meu ponto de vista, é o jogo que contém mais detalhes de todos os jogos que eu já listei, que eu já joguei, que eu já vi. Esse jogo é sem dúvida o melhor. Em 4º lugar, Destiny 2, mas tem que estar com a Shadowkeep. O Destiny 2 é um jogo de tiro onde você viaja entre um mundo avançado, com tecnologia avançada e tudo mais. Só que existem várias DLCs. Essa DLC do Shadowkeep deixa o jogo muito maior, beirando aí os seus 165 GB de tamanho.
mas é um jogo de tiro, então a gente não vai dar muito detalhe no Destiny 2. Experimente se você tiver coragem e espaço no seu HD. Em terceiro lugar, entramos no top 3, viramos o pódio. Em terceiro lugar, nós temos um jogo ocupando 178 GB de tamanho. O jogo se chama Quantum Break. Eu ainda não joguei, mas eu vi umas imagens e, pelo amor de Deus, que texturas são aquelas, cara? Parece que realmente são humanos ali, então é bizarro. Eu recomendo a gente experimentar, eu provavelmente vou trazer aqui pro canal, vou querer experimentar esse jogo. Quantum Break, 178 GB, cara, eu vou precisar desinstalar umas coisas no meu PC pra poder botar isso aqui. Em segundo lugar, nós voltamos pra eles, os jogos de tiro. Call of Duty Modern Warfare. Cara, Call of Duty... é difícil, mano. Call of Duty normalmente sempre aparece nas notícias como os maiores jogos, os que tem mais detalhes, etc. Call of Duty Modern Warfare atualmente está ocupando 231 GB no seu HD, no seu SSD. Cara, pra você instalar isso daqui, você já vai precisar de um PC mais monstrão pra poder aguentar o tranco, porque é muito espaço. 231 GB, cara. Que é isso, mano? O que os desenvolvedores estão pensando, mano? Precisa de 2 HD pra instalar isso? Meu Deus. Vamos agora pro primeiro e último lugar. Cara, na moral, eu não sei o que falar dos Call of Duty, mano, mas o Call of Duty sempre vai estar nessa lista de tamanho de jogos. Em primeiro lugar, como o maior jogo já feito, talvez até um pouco mal otimizado, temos Call of Duty Black Ops Cold War. Esse jogo aqui já virou meme, a galera reclama, os desenvolvedores reclamam. É um jogo que tá atualmente ocupando 250 GB no seu HD. Cara, basicamente, se você não tiver um HD, um SSD preparadinho pra poder segurar o tranco, não vai rodar, não vai dar pra instalar, porque 250 GB, cara, é muito. Para pra pensar, a quantidade, cabem quase 3 GTA instalados. Então, tipo, não tem cabimento, cara. 250 GB nesse Call of Duty Black Ops Cold War é impossível. Ele fica em primeiro lugar na nossa lista. Mas vou soltar um bônus aqui, mano, pra vocês corajosos aí que gostam de tentar a sorte. Um jogo antigo, porém com potencial de ser destrutivo. Skyrim. Ah, mas você vai falar, poxa, Skyrim não tem nem 8 GB de tamanho. Não, Skyrim não tem 8 GB. Se eu não me engano, Skyrim tem 7 GB e meio, alguma coisa assim. Skyrim é muito pequeno, só que a comunidade desse jogo fez tanto mod, mas tanto mod pra esse jogo, que eu mesmo já tive um Skyrim ocupando mais de 1 TB de memória, ou seja, ocupando 1000 GB de memória só porque tá com mod instalado. Claro que eu tava com uns 200 mods instalados, mas isso não veio ao caso. O Skyrim em si é um dos jogos aí que eu vou colocar como bônus, mas não é um jogo grande, é um jogo pequeno que só fica grande porque você colocou um monte de mod nele. Enfim, eu vou ficando por aqui. Já se inscreve no canal, deixa aquele like também e coloca aí nos comentários qual foi o maior jogo que vocês já encontraram ou já instalaram no seu PC, ou no seu console, ou no seu celular, ou por aí vai. Enfim, muitíssimo obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, gente. Falou, até mais!